Pessoal, gostei, hein? Gostei dessa postura. Isso aí. E o seu irmão Alexander, como é que foi a AV2? Vai, professor. Paz. Como é que foi a Consegui AV2? fazer, agora não sei se tá certo. Eu vou corrigir, tá, pessoal? Hoje, vai estar falando aqui com os que entraram mais cedo, que entre 1h30 e 2 horas eu vou passar as notas. Tem uma pessoa na turma que deve estar ansiosa. Ela até agora não falou. Não é não, minha irmã Maria Ida? Sim, eu estou, mas eu acho que dessa vez não deu para dar 10, não. Ela deve estar ansiosa. Mas vai ser bom, gente. Vai ser bênção, tá? Fica tranquilo. Olha, eu acho que dificilmente alguém aqui vai precisar fazer a V3. Mas, eventualmente, né? Vamos ver. Bom, vou abrir o material aqui, tá, pessoal? Para nós darmos sequência de onde paramos. Ah, lembrando que todo o nosso material, né? Todas as nossas questões que tratamos em avaliação, elas estavam relacionadas ao nosso material, ou seja, não haviam nenhuma pergunta ou resposta irrespondíveis. Tá? Uma coisa que se valoriza muito, pessoal, no seminário é o pensamento próprio, tá? Então é muito importante nós sabermos expressar com as nossas palavras, principalmente nós da classe de bacharel, expressarmos com as nossas palavras aquilo que nós entendemos no dia a dia, para nós não nos tornarmos muito técnicos, sabe? Para nós não nos tornarmos muito pedantes, vamos dizer assim, né? Estarmos fazendo uma sequência de repetições daquilo que a gente ouve, daquilo que lemos ou escutamos. Então é importante a gente entender isso e tornar isso, vamos dizer, transmissível ao nosso modo. Porque isso é a plasticidade neural, é a compreensão de determinado assunto. Tá? Quando normalmente eu fico preso na linha da apostila ou nas mesmas palavras daquilo que eu estou lendo, normalmente eu ainda não aprendi, ainda não foi construído em mim um aprendizado, porque eu não consigo expressar aquilo sem o auxílio daquele material. Então eu tenho uma vaga noção, ou eu absorvi um percentual daquele conhecimento, mas ainda não conheci. Então é muito interessante quando se peça a definição de algo, né, numa avaliação de bacharel, é que se dê uma avaliação daquilo que você entendeu sobre o seu ponto de vista. Tá? Normalmente, a classe de bacharel vai trabalhar muito a construção de pensamentos, a estrutura de pensamentos. O bacharel ele não é o aluno de básico. Tá? Vamos dizer que o aluno de básico ele é um aluno que ele está ingressando agora. Então, para ele, a gente precisa, vamos dizer, dar um alimento um pouco mais suave. Para o bacharel, não. O bacharel, nós já estamos falando com pessoas que estão a um nível muito acima. Hoje aqui, por exemplo, não estou falando com alunos. Estou falando com companheiros do ensino no dia a dia. Tá? Porque assim como eu ensino, os irmãos também ensinam. Tanto que nós aprendemos aqui em aula uns com os outros. E a ciência que praticamos aqui não é a pedagogia, que concentra o conhecimento na pessoa do docente, mas a andragogia, que trata o docente como mais um elemento, né, no processo ensino-aprendizagem. Então, eu vou deixar essa dica para vocês. Toda avaliação de bacharel é muito importante expressar aquilo que se entendeu. Eu percebi, mas não questionei. Alguns Ctrl+6 e Ctrl+Vs. Mas não vou falar sobre isso aqui. Isso é algo para ser tratado em particular com cada um. Não seria ético, tá? Não propriamente na AV2, porque eu ainda não a corrigi, mas na AV1 eu percebi, principalmente no pessoal que abordou aí o tema o homem como ser religioso. Eu deixei uma base lá e o pessoal aproveitou, mas eu considerei, não teve problema algum, tá, pessoal? Mas uma dica aí que a gente deixa para vocês aí é a construção do pensamento próprio. Nós precisamos ter uma definição sobre determinado assunto. Ok? Professor, Sim.
Eu não gosto de ficar muito. Eu até perguntei ao senhor, professor, eu tenho que ficar presa à apostila, porque eu gosto de expressar aquilo que eu entendi no debate na aula, nas conversas. Eu leio, eu vejo lá, eu estudo e tudo, mas eu gosto de responder conforme o que eu entendi. Como aquela questão 3. Ali eu respondi na V2, eu respondi conforme o meu entendimento, que estava lá escrito. Por que devemos estudar este tema? Aí eu coloquei, eu li lá, reli, e coloquei conforme o meu entendimento sobre aquilo que eu aprendi naqueles temas, entendeu? Que eu Sim. achei importante da gente estudar e aprender. Eu coloquei com as minhas palavras lá. Sim, porque a apostila ela não vai estar do nosso lado no dia a dia, entende, pessoal? A apostila ela tem que estar aqui. Agora eu estou desenvolvendo projeto novo, né? Projeto de EAD. Não dá para me consultar lá as 10 matérias da Famarte lá, porque cada apostila tem 180 páginas. Seriam 1.800 folhas para me ler num dia, então não dá. Então o que que eu precisei? Precisei, de fato, absorver aquele conteúdo. É por isso que quando se está numa matéria, é importante naquele momento dar foco para ela. É claro que a Bíblia é a fonte das nossas meditações diárias, né? Mas é importante, nesse meio tempo em que estamos estudando determinada matéria, tentar dar um foco e absorver o máximo dela possível. A senhora está correta, minha irmã Maria. Compartilhando minha tela com vocês aqui, pessoal. Paramos aqui, ó. Estamos falando sobre o pensamento religioso diversificado agora. Falamos sobre as testemunhas de Jeová. Falamos sobre isso aqui, pessoal, que é muito comum hoje. Ah, falamos sobre, inclusive, a diferença sobre a evangelização e a panfletização, né? Na verdade, em termos de evangelização, eles são superiores que nós, porque eles param as pessoas, de fato, eles as evangelizam, eles trazem o princípio bíblico. Nós simplesmente, em alguns momentos, quando o grupo não é bem treinado, ele entrega um folheto, tem gente que coloca na caixa do correio dos outros. E tem pessoas que saem com o folheto e não sabem nem o que está escrito ali. Então é a diferença entre evangelizar e panfletar. Falamos sobre a história do Charlie Taze Russell, da sua infância, quando ele lançou os fundamentos da sua primeira versão, né, das Testemunhas de Jeová, que é Arautos do Reino, e depois a Torre dos Vigias de Sião, né? Quando ele começa aí, ó, a, o início das Testemunhas de Jeová e depois Arautos da Presença de Cristo. Falamos também sobre o mau procedimento do Charlie Taze Russell, que é o fundador, infelizmente até é, sofrendo processos judiciais na época por maus tratos. Sua esposa o acionou nos tribunais, né? Não conseguindo lidar com ele. Ele, inclusive, se divorciou. A gente falou sobre isso. Viveu diversos escândalos financeiros dentro da sua instituição. Então, a gente falou sobre o seu sucessor, Joseph Franklin Rutherford, que sucedeu e ele começou a dar uma nova visão às testemunhas de Jeová. Ele, inclusive, é o autor aí da revista Despertai, né? Foi ele que criou essa revista que hoje está é, é muito utilizada, ela vem com bastante conteúdo. Ah, esse Joseph Rutherford, a gente falou que ele foi perseguido, né, por atividades anti-americanas, ele tinha um discurso de ódio contra as organizações governamentais e morre depois aos 72 anos. E por último, Nathan Knorr, que foi quem deu o nome Testemunhas de Jeová dos tempos modernos, que é afirmando que Deus era Jeová, e aí de onde surgiu a organização Testemunhas de Jeová sobre Isaías 43:10, dizendo: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Então a gente tratou todas essas questões. Lembra que eu falei que o Charlie Taze Russell preveu a vinda de Cristo 3 vezes, Nathan Knorr uma, Joseph Rutherford uma. Esses caras causaram calamidades na sua época.
causavam desesperos para se ter noção dessa estrutura doutrinária. Levou as pessoas a pensarem que na Segunda Guerra Mundial Hitler era a pessoa do anticristo e que aquele momento era o momento da grande tribulação na Terra, baseando-se em Apocalipse 11, pessoal. A mulher e o dragão, a mulher simbolizando a igreja e o dragão simbolizando ali Hitler, que perseguia a igreja. Aí a gente viu aí que as testemunhas de Jeová, eles não creem na doutrina da Trindade, eles são contra Cristo, e lembra que Cristo, eu falei que quer dizer o ungido. A palavra Cristo no Antigo Testamento vem do grego, quer dizer ungido, e é a mesma palavra no Antigo Testamento do hebraico Messias. Messias e Cristo é o mesmo nome, a diferença é que no Antigo Testamento está em hebraico e no Novo Testamento está em grego. E aí a gente viu também que eles tratam o Espírito Santo como uma força ativa, não como uma pessoa. Então, eles tratam a Trindade de maneira equivocada. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Eu vi o microfone aberto. Professor, Sim, eu, Jane. Por isso que, se a gente der a paz do Senhor, eles não respondem? exatamente. Exatamente. Porque eles não creem, né? Eles não creem nessa maneira nossa de pensar. A doutrina da Trindade, ela foi desenvolvida, né, por Atanásio de Antioquia nos períodos modernos da Igreja Reformada, vamos dizer assim, após ele identificar as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles têm Atanásio de Antioquia como um grande herético, herege, né? Vamos dizer assim. É complexo até entrar em um debate com eles sobre isso, porque se Atanásio de Antioquia, que era um teólogo sério, uma pessoa que levava os princípios da palavra a sério, morreu com um bom testemunho, é herege, o que poderíamos dizer de Charles Taze Russell, né? Que é o fundador inicial desse pensamento religioso. Mas eu não quero aqui ser antiético e desferir nenhum tipo de ataque à pessoa do Charles Taze Russell. Apenas contar fatos históricos, tá? Mas é isso aí, minha irmã Jane. A gente falou sobre a síntese, né, da doutrina dele. Infelizmente, eles negam diversos aspectos doutrinários do protestantismo. Por exemplo, aqui a questão. Aqui eu botei 3 versões em cores diferentes de uma pessoa deitada, morta, né? Representando o espírito, a alma e o corpo. Eles não creem no espírito, na alma e no corpo, porque eles dizem que, como a gente falou, não pode ser comprovado isso cientificamente, que quando os cientistas fazem, por exemplo, os médicos fazem uma cirurgia ou um exame, não podem evidenciar a presença de uma alma. Gente, é muito complicado isso aqui, tá? É muito complicado essa ideia. Vão ter correntes aí dentro da teologia que vão brigar sobre tricotomia e dicotomia. Espiritual e corpo, ou corpo e alma, ou corpo e espírito. Não tem brigas aqui. Mas a gente precisa entender o seguinte, a Bíblia fala o tempo todo da alma. Mas a Bíblia fala da alma com o nome de alma. A Bíblia fala da alma com o nome de coração. Como assim, coração? Tem um dicionário Roalces, né? Ele vai trazer a definição de coração como mente. E a alma, na verdade, abriga-se às faculdades da mente. Então, a gente chama a alma de sede de faculdades mentais, sede dos pensamentos, né? A alma é o relacionamento do homem com ele próprio. Então, a gente pode dizer que é o diálogo interno. Então, logo, é a mente do homem. Claro que, evidentemente, a mente ela não vai poder ser palpável, tangível, e nem vai poder ser reconhecida. A mente de um indivíduo ela só pode ser reconhecida ou vamos dizer, entendida através do estudo do comportamento daquele indivíduo em particular ou através de Deus, né, que nos sonda e que nos conhece a nossa mente. Então, vai aparecer muitas vezes a palavra coração. Isso aqui eu vou falar de coração de carne,
Salmo vai falar sobre criar um coração puro e renovar o espírito reto. Aí tem vários ali. Provérbio 4:23 vai falar sobre tudo que se deve guardar o coração, porque dali procedem as saídas da vida, né? Então a ideia de mente é uma ideia muito equivocada quando se pensa que a alma ela vai ser tangível, que a alma ela vai ser palpável. Eu vou desconectar meu WhatsApp aqui, pessoal. Se algum aluno chamar aí, vocês me falam, tá? Vocês me dão uma ajuda aí nisso aí? Pode ser? Professor, Sim. eu reparei que testemunha de Jeová, eles, quando chegam na casa das pessoas, eles não fazem oração, não oram. Eu nunca vi. Inclusive, a minha irmã já teve estudo em casa com testemunho de Jeová, que eles ofereceram e ela aceitou. Mas eu não vejo eles orarem. Eles não oram conosco porque eles dizem que nós oramos para o paganismo, né? Para a Trindade. Esse é um dos pensamentos deles, tá? Eles têm a sua maneira de cultuar, né? Que é através das boas atitudes, né? Aqueles que são de fato fiéis, das boas obras e do estudo profundo das Escrituras. Eles têm essas características, mas eles realmente não praticam a oração, diálogo com Deus, como nós, né? Como a gente falou, eles não acreditam na doutrina do inferno, pessoal, ardente, porque eles dizem que o inferno como Deus seria bom, como Deus poderia ser um Deus tão bom, uma pessoa tão generosa, um ser tão generoso, e jogar uma pessoa no inferno. E eles dizem também que isso está fora das Escrituras. Por quê? Nós temos a referência de Lucas, por exemplo, 16:19, rico e Lázaro. Ele diz que aquilo é uma ilustração. Mas Jesus ele utilizou de parábolas e ilustrações para falar do reino. E nós temos pelo menos 3 níveis de inferno, como a gente falou na aula passada: o Tártaro, Geena e o Hades, né, que são níveis diferentes. A gente falou também do equívoco deles, né, que no céu só vão ficar 144 mil que vão ser escolhidos, né, que são apenas 144 mil, e todos os demais vão viver aqui na Terra. Como a gente falou, a concepção deles de salvação é essa aqui, ó, é o milênio, né? Deus restaurando novamente a humanidade ao seu estado original, ao seu projeto original, os homens coexistindo junto com a natureza e com os animais, vivendo em prosperidade e em paz, sobre o governo de Jeová, que seria Deus ali, né? Naquele momento, o Criador. Então, é até uma ideia, pode ser em alguns pontos compatíveis com a nossa visão de milênio, mas há distorções ali. Então, aqui a gente só está revisando a questão das testemunhas de Jeová, tá, pessoal? Antes de nós entrarmos aqui, ó, nós vamos voltar para o mormonismo, que nós não falamos muito sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre os nossos amigos, né, que são a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que também é uma instituição que tem crescido muito. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou dando maior ênfase àqueles pensamentos religiosos que já estão dentro do cristianismo. Não sei se vocês repararam. Por quê, pessoal? Porque saem pessoas desses pensamentos religiosos, se formam na igreja, e aí abrem denominações. E aí a gente tem um monte de movimentos aí, que são movimentos perigosos. Podemos assim por dizer, né? Pelo menos classificá-los como nocivos a alguns princípios bíblicos. Por isso é interessante a gente entender a estrutura de alguns pensamentos religiosos para nós identificarmos, né, quando há ou não um desvio na conduta doutrinária de determinado pensamento denominacional, tá? Para que isso, pessoal? Para nós não aderirmos a alguns movimentos aí. Por exemplo, aí, recentemente a gente está com
a ideia do movimento church, movimento igreja, né? Que são as igrejas negras, né? As igrejas pintadas de preto. O pessoal diz que essas igrejas são igrejas dos roqueiros. Não é, pessoal. Tem uma questão neurocientífica ali. Os caras, eles têm um pensamento. Eles deixam a igreja toda preta para, vamos dizer, as pessoas ali estarem conectadas apenas com aquilo que é necessário, que é Cristo. Então, eles não botam muitos detalhes na igreja. Para quê? Para a pessoa ter concentração. Então, isso é um princípio neurocientífico. É válido? Tem fundamento científico. Mas o preto é uma cor que simboliza trevas para nós. Então, apesar de ser um fundamento científico, é algo assim, como eu posso dizer, que para nós soa estranho, porque dentro do estudo bíblico, o preto simboliza as trevas. Vocês já viram? Tem alguém aqui que congrega em alguma igreja o que está vivendo esse movimento, que pode nos dar um melhor esclarecimento sobre isso aí? Ninguém viu, pessoal? Vocês estão aí, gente? Professor, Sim. como é que a pergunta que o senhor fez? Não compreendi. Vocês já viram alguma igreja que está aderindo ao movimento Aqui church? próximo de casa tem duas. Tem duas? Aqui próximo de casa tem duas. Professor? Aham. Está Então, aderindo ao movimento? sou estranho, não sou aquela cor negra, né? Aquele excesso de preto, né? Mas é uma estratégia neurocientífica. Aí, Professor, sim, termina de concluir a resposta aí para a Fabiana, que eu também quero entender. a pergunta é: vocês conhecem alguma denominação que já aderiu a esse movimento church, esse movimento igreja, esse movimento que a igreja é toda preta, que fazem esse trabalho de concentração no culto? Vocês já viram? Alguém frequenta alguma denominação que está trabalhando com esse princípio e pode trazer um esclarecimento, falar com o pessoal sobre isso? Eu não conheço, professor. Nem Professor? não conheço ninguém que frequenta, não. Para mim é novo isso aí. Eu já ouvi falar, mas... Professor? Só um minutinho, pastor Otávio. Pode concluir, minha irmã Fabiane. Eu já ouvi falar, mas não conheço, assim, ninguém que frequenta, não. Já ouvi falar assim. Eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que aqui em Nova Iguaçu já tem uma igreja dessa. Tem várias. Tem várias. Era o que eu ia falar, professor. Pode falar, pastor Otávio. Perdão, pode Aqui falar, perto meu de irmão. casa tem duas. Aham. Tem duas igrejas. Não conheço, nunca fui. Passo até do outro lado da calçada, mas tem duas. Duas bem próximas e, por sinal, são grandes, tá? Só anda cheia. Sim, eles têm um movimento muito forte, tá, gente? Eu não estou tratando aqui essas igrejas como seita, tá? Até porque conheço alguns pastores de lá e eles explicaram, né, o fundamento, o porquê daquilo ali. E alguns, inclusive, já começaram a alterar as cores da igreja. Teve uma que começou na cidade, no município de Austin, na rua Márcio Vieira de Oliveira. Ela era grande, ela era enorme. Ela era enorme. O que aconteceu? Agora ela está toda dourada. Ficou muito bonita a cor dourada. Então, é importante a gente entender alguns princípios para a gente entender o que é um fundamento religioso, o que é um fundamento científico, o que se aplica a tal coisa, para nós não nos equivocarmos e também não sairmos aderindo aí a qualquer tipo de movimento, né, pessoal? Porque senão a gente vai ficar igual um menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina. Por isso é que é importante o estudo, principalmente da estrutura das religiões que estão no meio do cristianismo, tá? Então, o mormonismo... Professor? Sim. Voltando ao testemunho de Jeová, eu queria entender melhor, um detalhamento, por que eles não doam e nem recebem doação de sangue. Levítico vai dizer que a alma, né, ou que a vida está no sangue. Então há um princípio lá de que não se pode comer sangue, né,
de animal, não se pode comer sangue humano, né? Não se pode beber sangue humano, porque a vida está no sangue. E aí, baseado nessa escritura, eles não permitem e não doam sangue. Se tiver que morrer, alguém vai morrer, e eles não vão doar, e eles não vão permitir a doação de sangue. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos seguir para o mormonismo, que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Como a gente já havia falado na nossa, se eu não me engano, nossa aula do dia 25 ou 23, eu não me lembro, nós falamos sobre a má compreensão das Escrituras, né? Eu coloquei um vídeo aí do equívoco de um pastor que se relacionou com uma mulher depois de ver lá um versículo na Vivai, toma uma mulher e adultera, né? Adultera, que na verdade a mulher era adúltera. A gente viu a repercussão nacional e a gente puxou a matéria no Fantástico, né? Um arquivo no YouTube. Das mais interpretações, infelizmente, da má compreensão das Escrituras, surgem os pensamentos que são antibíblicos. Daí a gente tem a história de Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo ou do movimento mormon. Joseph Smith tinha mais ou menos, como a gente falou, 10 anos de idade. Deixa eu puxar aqui outro mouse, porque está difícil o meu mouse aqui. Ele morava com seus pais, como a gente falou, mudou-se para Palmyra, no condado de Ontário, que é o atual Wayne, nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York. 4 anos após, ele mudou-se novamente para uma nova cidade, então ele vivia de mudança em mudança. Foi criado, pessoal, na ignorância e na pobreza, também na superstição. Ainda moço, pessoal, ele se decepcionou com a igreja, ou seja, ele era cristão, ele era protestante, e aí foi nesse tempo que ele diz ter recebido aí a sua primeira visão. Foi quando ele recebeu a primeira visão, segundo ele, Deus lhe dizia ou lhe denunciava as falsidades, né? Ou a falsidade da igreja, dizendo que eles chegavam a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe de Deus, né? Ensinavam mandamentos de homem, doutrinas como aparência de santidade, mas negavam ao próprio Deus. Então, Joseph Smith diz ter recebido essa visão, essa foi a sua primeira visão. Depois ele tem uma segunda visão, que é um tanto quanto complexa, né? A gente até debateu aqui, de um anjo chamado Maroni, o Moroni, né? Como está escrito, que segundo fez crer, havia vivido naquela região há uns 1.400 anos. Então aqui já complicou uma coisa, porque pelo que dá para entender, esse anjo era um homem que havia vivido naquela região há uns 1.400 anos. Ou seja, era um homem que virou anjo. Pelo que a gente entende, esse anjo Moroni nas declarações, né? Tinha esse anjo Moroni, quando era homem, tinha um pai chamado Mormon, e o pai de Moroni, um profeta, havia gravado a história do seu povo, ou seja, a história dos Mormons, né? Em placas de ouro. Aí é que vem os problemas. Vamos pensar, vamos raciocinar. Então, o Maroni, era filho de Mormon, que era um profeta, e Mormon tinha gravado a história dos Mormons, vamos dizer assim, em placas de ouro. Quando eles estavam a ponto de serem exterminados, né, que a gente não sabe também a origem dessa guerra, ele não deixa muito claro que povo ele não deixa muito claro aonde foi essa guerra, esse extermínio, né? Ele cita apenas inimigos nas placas, né? Moroni, que no caso, que é o anjo
que aparece para Joseph Smith quando era homem, teria enterrado essas placas ao pé de um monte próximo do local onde hoje é Palmira. Nessa visão, segundo Moroni, teria indicado a Joseph Smith o lugar onde as placas foram escondidas. E aí emprestou-lhes umas pedras especiais, pessoal, que era um certo tipo de lente chamada Urim e Tumim. Que ideia mais bem formatada, né, cara? Olha, longe de mim aqui querer ser antiético, né? Mas que ideia bem formatada. Quer dizer, então, Moroni pegou os escritos do seu pai Mormon, escondeu num lugar lá de Palmira, ele aparece para Joseph Smith, mostra onde as placas estão, e dão a Joseph Smith o Urim e Tumim, que eram uma espécie de pedra ou de lentes, né, que iriam ajudar ele a decifrar os escritos das placas de ouro onde estava a história que Mormon gravou, que Moroni escondeu, ok? Até aí tá dando para entender, pessoal? Sim, professor. Bem claro, professor. Tá, eu tô falando bem devagar para a gente Tá tranquilo. conseguir entender essa circunstância, tá? Aí vamos lá. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Joseph Smith, né? Por trás de uma cortina, ou seja, quem escreveu não viu as placas e não viu as lentes, ok? Teria ditado a um amigo a tradução que estava escrito nas placas. Depois devolveu as placas e as lentes a Moroni. Que coisa complicada, né? Uma vez traduzida, foi criada aí a obra e ela foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de Livro de Mormon. Então, peraí, vamos entender aqui. Moroni, filho de Mormon, que era um homem. O seu povo sofreu algum tipo de ataque. Seu pai, que era um profeta, foi assassinado. Ele, que era filho do profeta, conseguiu esconder as placas sagradas. Depois morre. Aparece em forma de anjo para Joseph Smith. Diz aonde estão as placas. E dá para ele as lentes especiais para ele decodificar as placas. E aí, além disso, a gente tem a questão de Joseph Smith não traduzir as placas em conjunto com ninguém. Pelo que consta o relato histórico, ele foi para de trás de uma cortina, ele ia lendo as placas e ditando, e um amigo ia, vamos dizer assim, escrevendo o que ele ia ditando. Ok, pessoal? Esse é Joseph Smith, tá? Foi um homem aclamado em seu tempo. E aí vem a ideia do livro de Mormon, né? Que é o livro de Mormon. A primeira edição do livro de Mormon para português vai aparecer, pessoal, aproximadamente no ano de 1938. Essa data lá não é muito exata, tá? Até o ano de 1975 já havia sido impressas 6 edições, ou seja, já tinham sido milhares de retiragens. E o livro de Mormon vai ter a composição de 15 livros, divididos em capítulos e versículos, tal como a Bíblia Sagrada. E aí a gente vai ver a distribuição dos livros, pessoal. Isso aqui é o que a gente vai ver lá no livro de Mormon, na Bíblia, que possivelmente é utilizada, né, na Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Francamente falando, gente, eu não tenho conhecimento de nenhum desses livros, então não sei te falar o teor, só sei os nomes. Nunca fui ler, nunca me interessei, tá? Sinceramente falando. Pela estrutura
da composição do pensamento religioso não me atraiu. Os apócrifos me chamaram mais atenção do que esses livros, tá? É claro, se você for ler isso, você vai ler com cuidado, com uma mente teológica, né, científica, mas com cuidado para não se contaminar com algumas ideias. Por que que eu digo isso? Tá? Por que que eu vou dizer cuidado para não se contaminar com algumas ideias? Porque até alguns escritos que a gente pegar, a gente tem que ter um certo grau de preparação. Tá? Eu ouvi uma vez um professor dizer que quando Jesus estava para nascer, José levou ela ali para a estrebaria, para a trincheira, né, onde os cavalos dormiam, e saiu para pedir ajuda, porque José ele não era parteiro, ele não ia saber lidar. Não era uma coisa comum um homem fazer um parto de uma mulher. Não era, o homem ficava do lado de fora e ficava ali torcendo, pedindo a Deus para a criança nascer com saúde. E aí José vai pedir ajuda. Quando José pede ajuda, o Satanás se manifesta. Me perdoem até citar o nome aqui. E aí, quando ele se manifesta, ele tenta estrangular Jesus nascendo. E aí, isso eu ouvi em sala de aula, tá, gente? E aí, ele vai dizer, né, a pessoa que estava contando, que o próprio Deus, ele também se manifesta ali, em pessoa. E aí, Deus vai ter uma luta braba com Satanás, para que Jesus viesse nascer. Aí, Jesus nasce, né? É colocado por Deus, enrolado numa manjedoura. Pessoal, eu estou falando que eu ouvi isso na sala de aula, no seminário cristão. Olha o detalhe. E aí Jesus enrolou ele, Deus enrolou Jesus numa manjedoura e o colocou ali, uma manta, né? E o colocou ali na manjedoura. Ele ainda falou, é por isso que nos filmes Jesus aparece organizadinho, bonitinho assim. A gente fica assim, eu falei, bom, mas tudo bem, pensamento novo, né? Bacana. Só que é antibíblico. Eu questionei na época. Primeiro, porque a Bíblia vai dizer que Deus não precisou lutar com o diabo. Se você analisar Apocalipse, foi Miguel, o príncipe dos exércitos de Deus, que entrou numa linha de defesa contra Deus. Ele nem entrou em conflito, porque Deus simplesmente abriu o céu e jogou todo mundo para baixo. Então, não há necessidade de Deus lutar com o diabo. O diabo é submisso a Deus, porque Deus criou o diabo. Então, essa versão, ou melhor, Deus criou Lúcifer. Ele se tornou o diabo, né? Vamos expressar de maneira correta para não causar confusão. Deus não criou o mal, mas um anjo de luz se contaminou com o mal, né? Tornando-se vaidoso. Então, Deus criou o bem. O mal surgiu deste anjo. Ok? Então, primeiro, Deus é criador dele também. Então, Deus está muito acima dele. Então, a luta corporal e nem espiritual entre Deus e ele. Há luta corporal e espiritual entre a igreja e nós temos o auxílio de Deus e dois anjos. Mas essa luta corporal e espiritual que a gente vive hoje é em que sentido? O diabo quer nos fazer a vontade dele, com o sistema de mundo. E Deus quer nos fazer viver a vontade dele com a sua palavra. Quando se perde a luta? Quando se decide não fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus, automaticamente, gente, faz a vontade do diabo. Entende? Então não existe luta corporal entre Deus e o diabo. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto é que essa ideia diviniza ainda mais a pessoa de Maria, que é um ícone na Igreja Católica Apostólica Romana. Nada contra a pessoa da nossa irmã Maria, grande mulher de Deus. Ok, pessoal? Não chame Maria de capeta, não é porque os católicos a canonizaram, não entra nesse mérito, sabe por quê? Porque essa mulher, ela se colocou na posição de ser caluniada, difamada, e de perder o próprio marido para gerar Jesus. Então não foi fácil para ela a missão, não. Nada contra a pessoa de Maria, ok? Mas eu não vejo ela como santa. Eu vejo ela como uma irmã, como uma serva de Deus, como um instrumento que Deus utilizou para trazer Jesus ao mundo. Então, essa teoria também diviniza ainda mais Maria. Terceiro ponto desse pensamento. Olha que coisa complicada. É que
qual é a fonte desse negócio, desse escrito? E aí o professor na época falou assim, um bom segredo a gente não revela a fonte. É o contrário do que eu aprendi, né? Só que hoje, pessoal, a gente tem o cagueta. Quem é o cagueta da internet? É o Google. O Google, ele mostra tudo. Eu joguei essa história no Google e apareceu lá no pseudo apócrifo, falso apócrifo, segundo supostamente Maria Madalena, que nem estava presente no momento em que Jesus nasceu. Então, assim, é por isso que eu digo que quando se vai ler determinado tipo de literatura, é preciso ter uma mente preparada para não começar a defender essas ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o professor defendeu isso em sala de aula, quem me garante que ele não está ensinando isso na igreja? Entende, pessoal? Então eu não me Isso e outras interessei. coisas, né? Oi? Isso e outras coisas. Exato. Então, assim, eu não me interessei por esses livros, tá? Francamente falando, não é que eu não tenha estrutura para lê-los, mas eu não achei necessidade de analisá-los para concluir se esse pensamento religioso ele é de fato um pensamento vivo, verdadeiro ou não. Mas vamos à classificação. Então tem o primeiro livro de Nefi, o segundo livro de Nefi, o livro de Jacó, livro de Enós, ou de Enos, né? Livro de Jarom, livro de Omni, é complicado. As palavras de Mormon, livro de Mosiarri, livro da Alma, livro de Elemã, que tem um acento aqui pequenininho, tá, gente? Livro de Elemã, terceiro livro de Nefi, quarto livro de Nefi, livro de Mormon, livro de Éter. O Éter, inclusive, é um elemento místico, né? Mas não vou entrar muito nisso aqui, não, senão a gente vai se perder. Livro de Maroni. E aí tem a composição, os capítulos e a quantidade de versículos. Bom, no seu livro, né, ou num todo, né, o livro de Mormon soma um total de 239 capítulos, 6.553 versículos. Dentro daqueles livros que nós falamos, ó, neles são encontrados capítulos inteiros da Bíblia, pessoal. Por exemplo, primeiro livro de Nefi, capítulo 20, é igualzinho a Isaías 48. Segundo o autor do material está citando. Eu, francamente, não fui nem verificar, tá? Segundo livro de Nefi, vai ser igual a Isaías, capítulo 2 e 14. Terceiro livro de Nefi, no 24, é igual a Malaquias, capítulo 3, versículo 3. E assim vai indo. Há muitos trechos do Novo, há muitos trechos do Antigo Testamento aqui. Ok? Não obstante, pessoal, o livro de Mormon contém muito da Bíblia Sagrada. Ele condena. Ele é um livro complicado, né? Porque é um livro, a Bíblia vai condenar ele, porque é um livro mutilado, muito cheio de erros. Vai dizer que Satanás usa para escravizar os homens. Então, e vou dizer assim, o livro de Mormon é um livro verdadeiro. A Bíblia Sagrada não é verdadeira, apesar de ter muito da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro mutilado, vamos dizer assim, e aí contém muitos trechos ali, vamos dizer assim, de partes que homens escreveram. Isso é a maneira como ele nos vê. Só que nós também vemos o livro de Mormon como um livro mutilado, livro, vamos dizer assim, cheio de engano e sem uma estrutura. Então, o mormonismo trabalha contra o protestantismo, literalmente eles são preparados a nos resistirem, e nós, o protestantismo, o cristianismo, trabalhamos para resgatar essas pessoas de alguns enganos que ali existem, tá? Pessoal, há pontos bons, tá? Né, entre eles. Por exemplo, tem um rapaz lá, trabalhava comigo lá,
como eu citei, são muito disciplinados em alguns pontos, até mais que nós, mas nos preocupa é a estrutura doutrinária. São os pensamentos doutrinários e os ritos, como são feitos os cultos. Ok? Alguém conhece alguma pessoa da Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Alguém já congregou lá? Conhece essa estrutura? Pode falar alguma coisa mais para nós aí? Professor, Sim. no outro curso que eu fiz de teologia, teve uma matéria chamada Seitas e Heresias. Então, a prova teve um trabalho que a gente tinha que visitar uma seita, participar da seita, nem que fosse um domingo, um dia, e fazer um trabalho de pesquisa sobre essa seita. Eu escolhi o Mormons, né? Aí me envolvi com uns conhecidos que tinha aqui na rua, fui no culto, né? No domingo, acho que era domingo, não sei, de manhã. Entrei dentro da igreja, fiz parte do culto, participei, entendeu? Depois do culto, teve assim, tipo um estudo em salas separadas, várias salas. Tinha um corredor com umas 10 salas, assim, uma do lado da outra. Mas como é que era a estrutura de culto lá? Era uma estrutura de culto normal? Normal. Sim. Normal. Só que eles citam muito mais o livro de Mormons, né? Eles têm até a Bíblia lá, só que eles não usam a Bíblia, eles citavam mais o livro de Mormon. Né? Tinha música, tinha louvor, tinha testemunha, tinha parecido. Aí a gente foi para umas salinhas, né? Eles separavam as pessoas assim, né? E na sala que eu fiquei, só tinha pessoas assim que estavam indo pela primeira vez e tal, conhecido, papapá. E tinha fotos de Maroni, fotos de não sei de quem, sei que lá, um monte de fotos. Assim, fotos não, desenhos, né? Quadros com desenhos, né? Da pessoa, né? Aí eles apresentavam fulano, ciclano, esse Adam Smith e tal, e falava da vida de cada um, né? E depois eles entravam no contexto da seita, né? E tudo indo contra, porque tinha muito evangélico, ex-evangélicos ali dentro. Sim. Então, eles disseminavam na nossa mente, tentavam disseminar, palavras que iam contra a Bíblia, o evangelismo, o protestantismo, né? E para contextualizar que eles é que estavam certos, que eles é que eram corretos, né? E eu fiquei ali a manhã toda, até meio-dia e pouco. Né? E depois eu me despedi, tinha muito americano lá dentro, e depois eu vim embora. Eu fiz o meu trabalho e entreguei, né? Mas eu achei que eles são, assim, totalmente fora da Bíblia, totalmente, sabe? Parece que não parece ser uma igreja, não parece ser um culto, parecia ser mais e aí intensificavam muito a ideia contra o protestantismo. Eles intensificavam muito essa ideia na mente das pessoas. Entendeu? Sim, ele nos vê como verdadeiros hereges, tá? Eu estou falando porque esse menino e eu nos tornamos amigos. Ele é estudante de logística, eu também era estudante de logística na época. Então eu ajudei ele com algumas provas e tal, e a gente trocava ideias ali. Eu cheguei na empresa, ele teve forte resistência, né, quando ele soube que eu era estudioso de teologia também. Eu não entendi, fui entender o fundamento, aí descobri que ele era seguidor desse pensamento religioso. E assim, pessoal, uma coisa que eu achei bem interessante, comigo ele tinha um diálogo, uma linguagem. Com as pessoas não cristãs, ele tinha outro diálogo, outra linguagem. Ou seja, eles tinham uma linguagem para tratar com os cristãos e outra linguagem para tratar com os não cristãos. Detalhe, dependendo do grau de instrução do cristão, ele tratava ele como não cristão, porque ele começava a trazer o ensino dele. Dependendo do grau de instrução do cristão, ele começava a fazer sondagem para tentar inculcar os seus princípios. Uma das coisas que a gente entrou lá em divergência, né, foi a questão do novo evangelho. Eu disse que eu não acreditava em nenhum evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele havia nos dito que, mesmo se viesse um anjo do céu, porque até o próprio Satanás pode se transfigurar num anjo de luz, e anunciasse o novo evangelho, isso era anátema, isso era maldito. E aí a gente entrou essa palavra soou muito dura para ele. Eu entrei na estrutura, ele ficou surpreso, não sabia que eu conhecia, né?
Joseph Smith, Maroni, ele quis me apresentar os livros. Mas quando eu comecei a ver, pessoal, a estrutura é uma confusão tão grande. Eu falei, gente, eu tenho tanta coisa para me fazer. Eu tenho que rotina na logística. Eu tenho rotina como professor. Eu tenho rotina como pai. Como empreendedor, eu vou perder meu tempo? Isso não. Não vou, não. Então, no meu Espírito Santo não me fez ter atração naquilo dali, não. Mas é bom ter muito cuidado. Até quando você conversa com algum cristão. Porque ele pode ser um cristão da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Ele pode estar querendo te recrutar. Tá, pessoal? É importante também tomar cuidado na leitura desses livros, tá? Outra questão. É importante tomar cuidado com quem a gente chama para a nossa igreja, tá, gente? Eu vou contar depois aqui, tá? Faltam 3 minutos para encerrar a primeira parte. A irmã Valdiné quer falar? Pode falar, irmã Valdiné. Eu queria falar sobre seita e religião, né? Então, tem uma religião, eu não vou falar o nome da igreja, que fala que a ceia não é importante, o importante é a comunhão com os irmãos. Eu achei isso errado, se a própria Bíblia fala, quem não participar, não comer do pão e beber do vinho, que é o sangue de Cristo, não faz parte com ele. E por isso que eu acho que isso é seita também. Assim, irmãos, né? Dentro do segmento do protestantismo, a gente pode dizer, é correto afirmar que é uma diversidade litúrgica e doutrinária. Tá? Mas é muito difícil a gente dizer que um determinado ponto é seita dependendo do contexto que ele falou, entende? De repente, o que ele estava dizendo ali é o seguinte, que é mais importante você estar consertado com o teu irmão do que participar da ceia desconcertado. De repente, o que ele quis dizer foi isso. Entende? Porque a Bíblia traz uma análise, né? Analisa-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora, concordo com a senhora no ponto que a senhora diz. Se ele coloca isso como regra e diz que a ceia não é importante, que não, se não a ceia numa determinada igreja e ela se diz protestante, ela não anuncia a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição e a sua vinda. Então, ela não faz isso em memória de Jesus. Na Paz e Vida, nós tínhamos um hábito, levantar o cálice. Não, essa igreja não dá ceia. Oi? Ninguém toma ceia. Na igreja não tem ceia, ninguém toma ceia. Então, já é uma coisa complicada. Tá acabando, gente, 1 minuto, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, são agora 9 horas e 58 minutos, 10h15 estaremos de volta, tá bom? Ok? E aí eu vou dar mais uma explicação sobre isso aí, minha irmã Valdinéia. Ok, professor. Assim, que ele até vai convocar um concílio, que é o chamado Concílio de Nicéia. Nossa, gente, para começar, o imperador não tinha força para convocar um concílio. O concílio era convocado entre os bispos, entre os pastores da época, né, os presbíteros, para resolver os problemas doutrinários. Como que se fazia antigamente? Hoje as igrejas brigam umas com as outras. Naquela época isso já havia, gente. Presta atenção. Essa questão da diversidade de pensamento litúrgico e doutrinário vai existir sempre. Sempre. E aí basta a gente saber o que é uma doutrina, o que é um costume, e saber classificar o que é o que contra a seita. Paulo vai chegar para os coríntios, no início da igreja primitiva, vai dizer que eles são meninos, que não pode tratar eles como espirituais, mas como carnais, tá? Por quê? Porque eles estavam brigando entre eles, dizendo a uns, eu sou de Paulo, eu sou discípulo do Paulo, ou seja, eu sou da igreja do apóstolo Paulo. E outros dizendo, eu sou do Apolo, que Apolo era um varão poderoso em palavras, né? Aconteceu milagres pelas mãos de Apolo. Eu sou da igreja, a minha denominação é de Apolo. E outro dizia, eu sou de Kéfas, que é o próprio Pedro, né? O nome Kéfas é um dos nomes de Pedro, é o nome romano de Pedro. Eu sou de Pedro, eu sou de Kéfas. Então, a igreja tinha a igreja de Paulo, a igreja de Kéfas e a igreja de Apolo. Então, ali já tinha isso.
Nos tempos de Jesus, também havia os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Olha que coisa complicada. Entre os saduceus, haviam pensamentos diferentes. Haviam os saduceus, havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, que eram o mesmo grupo, conglomerado de grupo, mas com 4 visões diferentes sobre o sistema doutrinário da Torá ou do Antigo Testamento. Os saduceus, inclusive, vão desafiar Jesus ali, dizendo: me fala da ressurreição, então. Fazendo aquela pergunta lá da mulher que teve 7 maridos, de quem ia ser o marido dela no reino do céu. Então, sempre vai haver divergência litúrgica doutrinária. Isso vai fazer parte, pessoal, que é uma pluralidade, uma diversidade denominacional. E a gente precisa aprender a conviver com isso. A missão da igreja é pregar o evangelho. E, é claro, preservar a pureza doutrinária. Um dos juramentos que nós vamos fazer, que vocês vão fazer, que eu fiz, quando nós, pela misericórdia, nos formamos em teologia, é de manter um inciso, manter uma boa conduta no ensino, na doutrina da palavra, e ter a Bíblia como nosso principal livro das meditações diárias. Mas sempre vai haver gente que entende alguma coisa de algum modo diferente. Naquele tempo, como se resolvia isso? Se convocava concílios. Vocês vão estudar em soteriologia, ou já estudaram, tá? Um outro concílio, que também é chamado de sínodo, que é o concílio de Dort, ou sínodo de Dort, que foi um sínodo convocado para discutir questões soteriológicas. Porque Jacob Arminius estava entrando em conflito com os pensamentos de João Calvino. Então foi aprovado unanimemente ali uma visão, através de cada um dissertar a sua maneira de entender determinado ponto. E aí foram definidos ali os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Naquele tempo aqui bem antes disso, tá? Que ali a gente já está falando da reforma, o sínodo de Dort, Constantino, ele convocou esse sínodo de Nicéia. Qual era a ideia desse sínodo? Qual era a ideia desse concílio? Primeiro, tratar questões cristológicas, porque estava se discutindo sobre a divindade de Jesus. Então, ele afixou o ponto, ou os bispos daquela época afixaram-se de que a Bíblia não deixava não havia nenhuma razão na Bíblia para duvidar da divindade de Cristo. Depois, também, tratar as questões de Jesus e sua relação com Deus. Isso tudo nesse concílio de Nicéia. Estão tratando problemas doutrinários que estão surgindo entre as igrejas no período do Império de Constantino. Ou seja, Constantino está dizendo: olha, eu estou ajudando vocês a se entenderem, hein? Olha, eu estou sendo benfeitor do cristianismo, estou sendo amigo do cristianismo, tá? Ele está dizendo isso. E aí, desse resultado, desse monte de discussões e conclusões, gerou-se o chamado Credo de Nicéia, e neste momento é que foi fixada uma data para a Páscoa, porque até então a Páscoa era comemorada só entre os judeus, não era comemorado pelo Império, por um todo. Opa! Quem trouxe a ideia de Páscoa para o mundo foi o Concílio de Nicéia, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e de uma maneira diferenciada, né? A decadência, pessoal, da igreja, naquele momento, começou em 312, quando os milhares de pessoas foram batizadas e recebidas como membros sem serem convertidas, sem terem experimentado uma real conversão. Ele começou a impor o batismo. Pessoal, verdadeiros pagãos foram introduzidos no seio da igreja, trazendo consigo aí muitas ideias de Deus, está a diversidade do pensamento religioso para dentro da igreja. E aí começou-se aí o sincretismo religioso e os problemas da religião dentro do cristianismo
naquela época. Nesse tempo, pessoal, homens ambiciosos sem temor a Deus começaram a buscar uma posição no meio da igreja para obter influência social e política, ou seja, ter privilégio. Está sustentado pelo Estado e iam se enfrentando-se na igreja até os cultos se tornar completamente pagãos. E aí começa, pessoal. Do ano 33 ao ano 196 é um período da história da igreja que não aceita nenhuma doutrina antibíblica. A gente pode dizer que uma igreja pura, tá? Uma igreja que ainda seguiu os ensinamentos de Cristo. No ano 117 começam a acontecer os problemas, tá? Como Zefirino, bispo de Roma, começa o movimento herético contra a divindade de Cristo. É o que vai gerar o Concílio de Nicéia, em 312. E aí vai começar uma série de problemas. Depois vocês pegam esse slide, ele está lá na Fight App, e dá uma olhada. Ó, entre os mais graves, no ano 431, aqui, ó, Maria, ela é proclamada amante de Deus. No ano 400, as orações pelos mortos em sinais da cruz são feitas no ar. Começam a ser lançados dogmas como o dogma do purgatório, baseado na história dos macabeus. E vai indo, pessoal. No ano 600, o latim começa a ser usado como a língua oficial do Império. E aí tudo que tinha em grego começa a ser traduzido para o latim. No ano de 1609, começa a história do papado, do Papa, do Sumo Pontifício, do Sumo Sacerdote. Já começou a misturar o ofício sacerdotal com o ofício de liderança da igreja. Criou uma coisa mística. Você vê que o vestimento é uma vestimenta muito parecida com a dos sacerdotes no Antigo Testamento. 709 começou a ter início ao culto das imagens e das relíquias. E aí começam as festas, as canonizações dos santos. Aqui, 998, ó. Finados, 998. Quaresma, 1000, começou a missa. Aí, olha só, daqui para trás, do ano 312 até o ano 1000, os sacerdotes podiam ter esposas. Mas aí pegaram a situação de Paulo dizendo que era bom que todo homem fosse como ele, que não tocasse mulher, e proíbe os sacerdotes de casar. Gente, em 1075, eles deram uma ordem que os sacerdotes casados deveriam divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. E daí, em 1095 começaram as indulgências plenárias. Indulgência aí havia dois tipos: a auto-recuperação, né, que era a pessoa se bater, como também pagar uma certa quantia, dependendo do pecado. No ano 1100 começou o pagamento da missa e o culto aos anjos. Nesse momento começaram a aparecer os anjos também como santos. Aí vai vir depois a questão do estabelecimento dos 7 sacramentos, no ano 1060. Vão vir os concílios de guerra, 1186, da Santa Inquisição, o extermínio em massa de cidades e de povos, o assassinato de pessoas em nome de Cristo. E aí, em 1190, vem a venda das indulgências. Ou seja, a alma da pessoa está queimando no inferno ou no purgatório. Dependendo de quanto eu pagar, eu posso tirar a alma da pessoa de lá e a alma da pessoa ficar um determinado tempo lá. Pessoal, são teorias preocupantes. E aqui nós tivemos um racha, porque nós tínhamos a igreja. Eu vou tentar botar aqui um OSC representando o Ocidente, e nós tínhamos uma igreja do Oriente, tá? Porque aqui começou a acontecer um cisma
que é um cisma? Um racha dentro da própria Igreja Católica. Uma parte da Igreja Católica, que era a parte ocidental, não aceitou isso, que na época era a Igreja Cristã. Não aceitou essa visão, não aceitou esse modo de pensar. E a Igreja Oriental já não coabitava com a Igreja Ocidental, ou seja, dentro deles mesmos começou a haver brigas, tá? Então começou a ter visões diferentes. E essas igrejas entraram em guerras entre si. Você vai ver isso na história das Inquisições. Mas não vou entrar muito nesse detalhe, não. Então, purgatório, pessoal. A ideia do purgatório tem suas raízes no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade, até a época do Papa Gregório I. Porém, o purgatório não havia sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista, né? Esse Papa aí é que vai adicionar o conceito de fogo purificador à crença. Ou seja, a pessoa fica no fogo porque lá ela está sendo purificada dos seus pecados, tá? Aqui o material não cita, mas o Papa Gregório ele vai utilizar como, digamos assim, base, segundo Macabeus 12:42. Ali é tanto questões de indulgência, quanto questão de oração pelos mortos e a questão também do purgatório. Aí começam as orações pelos mortos. É de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação das seguintes palavras que Paulo diz: antes de tudo, eu incentivo, exorto, que se use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Ou seja, nós devemos orar pelos homens vivos e pelos homens mortos. Isso no entendimento deles. Vamos lembrar, pessoal, que esses caras estão usando uma Bíblia que foi traduzida do grego para o latim, que o latim é a língua oficial, tá? E essa Bíblia já não é mais uma Bíblia que traz em si a sua essência. Vem a instituição da missa. Ali também, pessoal, a missa, as missas, né? Elas são tidas como os principais recursos empregados em benefício das almas, que são aquelas reuniões aos domingos, né? Que estão no purgatório. Hoje, dentro do catolicismo, quando uma pessoa morre, né? É comum oferecer a missa do 7º dia de morte, né? Que ainda defende essa crença. Pois, segundo o ensino romanista, a missa benéfica, né? Então, beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula méritos àqueles que as mandam dizer ou que as mandam fazer. Então, beneficiar aquele que recebe a missa no outro mundo, no purgatório, e aquele que paga pela missa também é beneficiado. Bom, gente, eu poderia avançar mais aqui, mas eu traria muitíssimo conteúdo. Antes de nós terminarmos o nosso material aqui, eu queria saber se entre nós aqui existe alguém que fez catecismo. Existe alguém que fez catecismo e gostaria de acrescentar algo ao que nós falamos aqui relacionado ao catolicismo? Eu fiz, professor. Sim. Quase fiz crisma, porque os meus pais, na verdade, os meus pais não eram católicos, né? Eram, assim, como é que eu vou dizer, religiosos. Iam na igreja católica porque todo mundo ia. Aí nos levavam para a igreja católica, né? Porque eles iam. Isso aqui a gente estava conversando no outro dia, a minha filha falou: mãe, por que a gente não tem madrinha, nem padrinho, nananã? Eu falei assim: gente, vocês foram apresentadas a Cristo, assim que vocês nasceram. Para que eu vou lá na igreja católica pedir para jogar água na cabeça de vocês? Não precisa de madrinha, nem padrinho. O pai de vocês é Jesus. Vocês não precisam de mais nada. Eu acho assim que
deveria ser uma escolha, né? Porque quando elas começam a estudar, principalmente isso foi aqui em casa, e elas começaram a ver, estudar a história, né? E viram o quanto foi o massacre da Igreja Católica, e elas assistem os filmes, aí no outro dia teve um comentário aqui: mãe, a Igreja Católica matou mais que Hitler. Eu vou falar o quê? É verdade. Aí, sabe o que ela falou? Nossa, eu jamais seria católica. Aí, eu batizo a criança. Aí ela cresce, vê um negócio desse e fala para mim: nossa, não era minha vontade ter sido batizada, eu não queria ser católica. Por que você não me esperou eu decidir o que eu queria ser? Sim, Olha a complexidade. sim. E tem um outro ponto aí, pessoal, que é preciso Professor Diogo, observar. A palavra batismo É, vem do grego baptizo, que quer dizer imergir ou isso, mergulhar. já. E o batismo na Igreja Católica é aspercismo. Algumas crianças colocam dentro da banheira e jogam água na cabeça. Algumas crianças. Eu fui batizado na Igreja Católica. Não Eu sei nem também. por quê. Não sei nem por quê. Mas fui batizado Faço lá. Eu seus tenho pais. foto do meu avô me segurando lá e minha Isso avó. aí. É engraçado, né, professor? Nós não pedimos para fazer nada disso. Sim, Eu não gostei de ter sido batizada na Igreja Católica. sim. Não gostei. Há muito equívocos com relação a isso. Pode falar, pastor Josete, me perdoa. professor Diogo, Sim. como fica a situação dessa igreja perante Cristo? Então, pastor, o problema ali Pergunta são boa, hein? dois. O problema ali são dois, tá? São dois. Primeiro é o problema de submissão cega. Como testemunho disso, a gente tem a experiência de uma coordenadora do bacharel de teologia da ADEC de Queimados. Vocês já ouviram falar da ADEC de Queimados? É uma grande denominação, nossa irmã Aparecida. Ela trouxe um relato dentro de sala de aula. Qual é o relato que ela tinha lá? Tá? Foi o que ela me falou. Falou para mim não, falou para a turma na época. Eu estava dando lá ética e ciência no pensamento contemporâneo. Ela falou que dentro da igreja católica ela foi proibida de ler a Bíblia. E ela falou, não, por que não pode ler a Bíblia? Se a Bíblia é o principal instrumento. Então ela pensou, né? Como eu falei, a gente precisa refletir. E aí ela começou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, ela percebeu que a própria Bíblia falava contra a idolatria. Então ela se viu mal naquele ambiente. E aí ela saiu dali do ambiente católico apostólico romano e foi para uma igreja cristã tradicional. Eu não vou citar o nome da denominação. Essa igreja ela não acreditava nem nas manifestações e nem no batismo do Espírito Santo com fogo. Tá? Não era uma igreja que nós chamamos de pentecostal nos dias de hoje. E aí lá nessa igreja, ela começou a questionar, porque ela foi numa outra denominação, ela viu um movimento, uma manifestação, ela se sentiu tocada, e ela começou a ler sobre o tema, estudar. A conclusão é que ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo dentro da denominação, que era uma denominação tradicional. Foi expulsa da denominação, foi excluída, e hoje ela faz parte de uma igreja pentecostal. Como fica a situação da igreja? A igreja são pessoas, tá? A situação dos sacerdotes nós não precisamos dizer, porque os sacerdotes eles são instruídos, ok? Como fica a situação da igreja como pessoa? Fica de acordo com o entendimento dele. Se ele buscar se aprofundar nos estudos da Bíblia, a própria Bíblia que ele estuda vai mostrar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Agora, se ele for doutrinado, se ele for bitolado, se ele for pedante, ele tem um grande índice vamos dizer assim, não vou dizer de ser condenado, porque a gente não tem a chave do céu nem do inferno, mas de morrer na ignorância, no conhecimento incorreto, tá? Porque os sacerdotes em si, eles sabem que estão errados, eles confessam isso.
publicamente. Alguns padres se levantam contra alguns movimentos dentro da Igreja Católica. A gente tem aí a manifestação de alguns padres. Tem um católico lá na minha rua, o nome dele é Rafael. O cara é mais crente do que muitos crentes. E ele vai lá em casa, ele vai falar, Diogo, eu não tô lá porque você quer saber de imagem, não. Eu falei, por que tu não vem logo para a igreja evangélica? Ele falou, porque eu tenho que arrancar muita gente de lá ainda, cara. A visão dele. A visão dele. Eu tô lá para cultuar Cristo, rapaz. Ele falou, não me dobro diante de imagens, não. E tu vê ele mesmo em monte orando, tu vê ele aí na rua, nas redes sociais dele, distribuindo quentinha, tu vê ele trabalhando kits de limpeza. Então a mentalidade da pessoa é de acordo com aquilo que ela procura aprender. O problema é justamente a pedância. É eu ouvir e ter aquilo que eu estou ouvindo como uma verdade absoluta. E botar quem está ensinando como Deus, não como uma pessoa comum que estudou. Há muitas distorções no ensino, há muitas complexidades nas traduções. Aquele que estuda a Bíblia, não uma linha de pensamento, ele vai chegar a uma conclusão por si só. Agora, aquele que não estuda, que se permite doutrinar, esse infelizmente não vai chegar a uma linha. Nós não podemos dizer assim, a Igreja Católica ela está condenada. Há uma parte de pessoas lá que são sinceras. Nós não podemos condenar a Igreja Universal e nem podemos condenar nenhuma denominação. Mas o sistema de culto deles, isso sim, nós podemos condenar, que vai totalmente contra a Bíblia. Pode falar, pastor José. É porque caiu uma pergunta sobre essa na escola bíblica no domingo, que eu estava dando aula. Que pergunta! Né? Aí citamos, né, que eu tenho uma prima, que ela é da igreja católica. Mas ela é mais crente do que muito crente. Ela tem uma fé realmente, ela parece ser evangélica, ela. Aí o meu dirigente, né, da congregação, que eu não sou o pastor oficial, aí ele condenou, essas pessoas vão tudo para o inferno. Mas eu falei, aí eu joguei essa, mas a nossa salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Ela tem fé para ser salva. Não cabe a gente julgar se ela vai para o inferno ou não, porque nós não somos juízes de ninguém. Eu não tenho a chave do céu, nem a chave do inferno. Aí entrou esse debate lá, né? Aí eu falei, então vamos parar por aqui, porque eu tenho uma linha de pensamento, você tem outra. Mas respeitando ele como o meu superior, né? Mas o pensamento dele, eu achei que foi totalmente errado, até perante a igreja, né, que estava na escola bíblica dominical. Falar de sistema de culto, a gente pode se manifestar com muita energia, tá? Mas falar da pessoa em si, porque a gente fala de igreja, a gente não está falando do templo, gente. Nós estamos falando da pessoa. Então, quando a gente fala da pessoa em si, é algo muito relativo, porque nós não conseguimos olhar a sinceridade das outras pessoas. Quem consegue ver isso realmente é Deus. Nós debatemos aqui sobre a ciência comprovando o poder da oração. Fomos unânimes aqui, que nos outros segmentos religiosos, pessoas são curadas porque clamam ao Deus, e Deus, por misericórdia, não levando em consideração a sua ignorância, manifesta-se curando aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa não reconhecendo. A gente chegou a essa conclusão, a gente fez esse comentário, nós lemos aquela pesquisa, que foi fantástica. Mas, assim, é muito difícil nós falarmos assim, que fulano de tal vai para o inferno. É muito complicado isso, gente. Eu, sinceramente, eu não tenho base para dizer isso. Pode falar, amigo. Domingo, meu pastor estava falando sobre isso. Pessoas que têm postura de crente e quando o senhor vai conversar, o senhor fica, assim, decepcionado. Né? A pessoa a aparência de crente, vestido de crente, quando o senhor vai dialogar com ela, conversar, o senhor fica decepcionado. Aí ele estava falando que foi um certo lugar onde eles estavam sentados ali aguardando um certo horário, acho que foi até em consultório médico. Ele disse que viu uma moça vestida de crente, conversando com a recepcionista. Ele disse que ficou admirado com o posicionamento dela em relação a Jesus e a Deus, né? Ela ali conversando com aquela recepcionista, ele falando, ela convencendo ela
na conversa, né, de Cristo, de Deus, falando com ela, conversando. Ele disse que achou interessante o modo dela conversar com aquela mulher, conversando. Aí ele disse que depois ela sentou perto dele e começou a conversar. Aí ele falou que, conversando com ela falou assim, o senhor é pastor? Ele falou assim, sim, eu sou. E você é de qual igreja? Ela falou assim, não, eu não sou de igreja nenhuma. Ele disse que ficou assim, maravilhado com aquela pessoa, sabe? Ele falando que conversou com ela com sábias palavras dela ali, com o entendimento, que ele disse que já conversou com muitos crentes antigos na igreja que não sentiu prazer nenhum em conversar. Ele falando. Aí ele estava falando pela aparência, que tem muita gente indo pela aparência e se quebrando todo, né? Pessoal, eu não vou gravar o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu vou pausar aqui a gravação para isso não entrar em vídeo. Vou dar um relato para vocês do que aconteceu essa semana, tá? Completamente real. Há pessoas que no nosso meio que não dá prazer de estar perto. E há pessoas que não têm um pensamento religioso ou que estão em outra denominação que têm um comportamento muito melhor que o nosso. Gente, vamos entender o evangelho. O evangelho não é feito de palavras, não. O evangelho é feito de obras. Ah, evangelista Diogo, você está cometendo uma heresia. Você está dizendo que as obras salvam? Por mais que eu faça algo, nada será suficiente para me salvar. Mas a Bíblia vai dizer que uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E Jesus vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é botar uma Bíblia debaixo do braço, sair falando bonito, ou sair por aí atropelando todo mundo igual um carro desgovernado. Isso não quer dizer, gente, que eu sou um profeta, aponta para determinada pessoa na rua, esculhamba com a pessoa. Às vezes a pessoa está ali lutando, remando, nadando para não morrer afogado. Isso não quer dizer que é ser cristão, não. Ser cristão é demonstrar em vida diária. E é nesse ponto que eu digo que nós não podemos condenar os católicos. Porque alguns deles têm os testemunhos melhores do que o nosso. Eu conheço muitos católicos que vão lá na minha loja e dizem assim, rapaz, eu tenho que tirar a segunda-feira da conta de luz. Por que, cara? O que houve? Não, rapaz, venceu uma conta, eu não paguei, eu não posso ficar atrasando, não, isso é ruim. E se eu atrasar, vão cortar minha luz, isso é vergonhoso para mim. Eu sou um seguidor dos princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, eu conheço também muitos cristãos que não têm relógio em casa e não estão nem preocupados com isso. A gente não está aqui fazendo um julgamento de ninguém. Exatamente. A gente não está fazendo julgamento de ninguém, tá, gente? Porque eu não sei a situação financeira de ninguém. Jamais vou julgar. Mas também justifica, né, professor? Exatamente. É um paradoxo aí. Então, não há como a gente dizer, os católicos vão todos para o inferno. Não tem como eu fazer essa afirmação. Eu sei o seguinte, que o sistema de culto da Igreja Católica Apostólica Romana é pagão. É pagão, é antibíblico, é anticristão. Isso eu sei. Eu sei que aqueles que estão lá precisam de esclarecimento, mas sei que há pessoas lá muito sinceras, que inclusive não adoram imagens, tá? Pastor Otávio, o senhor ia falar, meu irmão? Eu te interrompi? Na hora que o pastor José começou a falar? Não, tranquilo. Olha só, gente, ninguém precisa concordar comigo não, tá? Pode ficar à vontade se tiver uma visão diferente, tá bom? Um ambiente acadêmico de aprendizagem. Lembrem que eu não sou dono da razão, ok? Então, se tiver uma opinião diferente, né, pode falar. Ô, professor, que nem todos também que estão na Assembleia de Deus, que estão na Batista, vão ser salvos também, né? Também tem isso, né? A Bíblia diz que todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né, meu irmão? Nem todos que são Israel são israelitas. O pessoal vai dizer assim, a Bíblia diz que nem tudo que brilha é ouro. São povo de Deus, o pessoal de tá popular em cima desses versículos. Pode falar, minha irmã. Eu gostaria de saber como é que fica a situação desses cristãos, pastores, missionários, que têm o nome sujo na praça, que tem gato na sua casa. Como é que fica a situação dessas pessoas? A própria palavra diz que Deus vai tirar um povo do meio de um povo.
Olha só, depende muito da circunstância, sabe por quê? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Qual é a definição de misericórdia? Misericórdia é você não ser digno e você se tornar digno. Alguém te permitir, vamos dizer, eu não ser digno de entrar na sua casa e a senhora me permitir entrar na sua casa. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, renovam-se todos os dias. Então, todos os dias, Deus nos torna dignos de sermos herdeiros do reino de Deus. Existem circunstâncias na vida da pessoa. Pode ser que essa pessoa simplesmente ela seja uma pessoa avarenta, roubadora. Ela não queira pagar. Eu, por exemplo, não tenho um ar-condicionado na minha casa. Não tenho condição de pagar a conta de luz? Eu não tenho. Eu não tenho habilitação, eu não tenho condição de comprar carro. Eu não tenho nem tenho condição de comprar um carro, porque senão eu não cuido dos meus 3 filhos e da minha esposa. Então, há aqueles que são avarentos e aqueles que não são avarentos. Tem aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade, está em estado de pobreza, ela está passando por um momento difícil, por vários elementos, que são muitas variáveis, a gente não pode aqui dar uma razão, porque senão a gente vai entrar pelo lado da teologia da prosperidade, da teologia das maldições e uma série de outras coisas. Então, o caso de cada um vai ser tratado de modo individual por Deus. Mas grande parte dos sofrimentos que nós cristãos vamos viver pelos nossos atos na presença de Deus vai ser aqui na terra. E as nossas obras serão registradas. Aonde que isso pode influenciar? No galardão. Se eles vão ser salvos ou não, nós não podemos também afirmar. Nós não podemos condenar porque a pessoa está com o nome sujo, porque a gente não sabe o que levou a motivá-la a estar com o nome sujo. É um ato voluntário? Ou ela está sendo mais uma vítima desse momento econômico que nós estamos vivendo? Entende? Verdade, professor. Ela depende da luz para sobreviver. Ela vai viver na vela? Entende, minha irmã? Agora Professor, tem que analisar as circunstâncias professor, mesmo. É um sim, período eu muito concordo difícil. também. Eu concordo também, porque tem muitos irmãos também que precisam de uma cesta básica na igreja. Sim. Verdade. Então, não, tem que se verdade. analisar caso a caso. Não podemos ser radicais nesse ponto, tá? A gente precisa ensinar as pessoas a andarem de maneira correta. Mas, gente, vocês há de convir que vou falar, a conta de luz está uma coisa difícil? Tá ou não tá? Absurdo, tudo Na minha absurdo. loja lá, gente, 9 dias, eu paguei 60 conto. É luz, gás, gasolina. Eu tenho 2 botijões de gás, gente. Olha lá em casa lá. Eu termino hoje. Eu comprei uma semana, que eu demorei a encher a 110. Na outra semana eu paguei 125. Tá mesmo, tá difícil. Então, assim, a circunstância no nosso país está muito difícil. Então, é o momento de nós ajudarmos as pessoas a ultrapassarem, sabe, essa fase, sofrendo o mínimo possível. Eu mesmo, pessoal, trabalho em 4 lugares. E eles me falam, você é rico? Não. Agora eu estou indo para uma casa melhor. Vocês acham que eu comprei a casa? Comprei não, pessoal. Estou alugando a casa. Vou dar uma entrada nessa casa com a venda da minha casa para me começar a pagar o ano que vem. Eu fiz um contrato de aluguel de R$ 9.600. R$ 800 por mês. A casa e a loja. Puxado, né, professor? Exatamente. A casa e a loja. Vou dar R$ 35 mil de entrada e vou pagar a casa parcelada a partir do ano que vem. Então, nós estamos num contexto muito difícil. Não dá para me dizer, pessoa que está com gato, ela vai para o inferno, porque eu não sei, entendeu, minha irmã Valdinéia? Por que motivou ela? Eu sei, professor, mas deixa eu falar aqui com o senhor. Essa pessoa que eu estou falando, eu conheço, essa pessoa tem condição e ela é líder de igreja. Então, é o que eu falei, Deus vai tratar caso a caso. Uma coisa é eu não poder, é eu estar em estado de vulnerabilidade. Uma coisa é eu não querer. Professor, sim, como a irmã Valdinéia falou, eu conheço um irmão que ele é muito meu amigo na igreja e ele trabalha com negócio de light, né? E ele estava compartilhando, como a irmã Valdinéia falou, e o senhor também falou que há casos e casos, né? Como ela falou, ele falando que teve uma chamada, uma pessoa falou, né, que denunciou que havia coisa de gato em um condomínio bonito de Nova Iguaçu. Lá morava esse pastor, né? E aí ele disse que foi nesse condomínio, eles foram para cortar
essa luz nessa casa, ele disse que ficou decepcionado, andou nas casas todas. E qual é a casa que tinha gato? A casa de um pastor, bem falado, de Nova Iguaçu, uma igreja bem falada, ele falando que a casa mais bonita do condomínio, cheia de gato, tinha ar-condicionado em tudo quanto era cômodo. E ele falou que ficou tão decepcionado, igual a irmã Valdineia está falando. Era um líder de igreja, um pastor, e bem conceituado ele. Então, é complexo. Conhecedor pessoal. da palavra, né, Ida? Estava fazendo. Pois é. E agora você vê que exemplo que ele está dando, Fabiana, nesse condomínio para as pessoas que não são cristãos. E vendo o escândalo da Light na porta dele, e eles falando claramente, né? Todo mundo vendo que ali tinha gato, tinham descoberto gato lá. Aí é o que eles falam, é melhor não ser crente, porque olha a vergonha que o pastor está fazendo. Sim. De onde vem esse escândalo. Então, pessoal, há muitos casos e casos. Existem esses casos aí. Esses aí vão tratar com Deus de modo muito duro, tá? Inclusive podem responder criminalmente, né? Porque pode ser que a Light leve a Polícia Civil conduza por furto de energia e está previsto, configurado como crime, né? No nosso Código de Processo Civil. E ele pode ser autuado, respondendo inclusive com 1 ano de prisão. Imagina, que coisa complicada, né? Mas assim, pessoal, há outros lados, tá? Por exemplo, nós tivemos aí no ano de 2018-19 a era dos TOIs, dos termos de ocorrência e inspeção, em que a Light ela viu uma variação de energia em uma residência. Se você tivesse um consumo maior, ela pegava aquele consumo maior e replicava para os meses passados. E ela dizia o seguinte, não, na verdade o seu consumo sempre foi esse. Seu consumo não era baixo. Seu consumo sempre foi alto. Então, você tem que pagar a diferença de todos esses anos assim que você apresentou esse consumo mais baixo. E aquilo ali já havia imputado na conta de luz. Isso aí também gerou muita ilegalidade, tá? Eu digo porque eu trabalhei no escritório de advocacia na época e eu peticionei muita petição contra a Light. Peticionamos o juizado especial deferiu como sem resolução de mérito, depois tivemos que ingressar na vara civil. Foi aonde aí gerou-se uma chuva de tutelas de abstenção de corte, a Light ficou proibida de cortar a luz de um monte de pessoa, e tem processo se arrastando aí até hoje. Então, há muitos casos, essa é uma situação muito variável. Eu também fui uma dessa, Fabiana. Professor, a gente ligava aqui ar-condicionado no quarto da minha filha, no meu, e eu uso assim eletrodoméstico, né? Aí com essa alta aí da Light, eu peguei e diminuí. Quando eu ligo o meu ar, minha filha vem pro meu quarto, a gente dorme tudo no quarto só, com ar ligado, e diminuí os meus elétricos, passei a não usar. Aí minha luz diminuiu, eles me botaram como eu tivesse gato. Eu botei na justiça e tudo, tá lá no advogado. Sim. Porque eles acharam que eu diminuí a luz porque eu fiz algum gato. Aí, olha só que constrangimento, que coisa. Meu marido falou, vocês podem vir aqui vasculhar tudo, que vocês não vão achar gato nenhum. E é arbitrário unilateral, tá, gente? É arbitrário unilateral. Então, assim, há muitos casos. Sim. Meu marido foi com um grupo orar num lugar, e nesse lugar, a polícia bateu lá, foi um escândalo. Além de ímpio, crente também, estava usando gato net. Foram todo mundo preso. Por isso que eu fiz esse comentário com o senhor. Sim, não. Por exemplo, a questão do gato net é um problema. Há uma série de irregularidades. Minha irmã, para ser bem sincero, se nós formos ao pé da letra, o simples fato de nós irmos lá no Google fazermos download de um hino hospedado em algum site é a prática de pirataria. O simples fato de a gente instalar um Office no nosso computador e esse Office não ter uma chave, não for comprado na Microsoft, é um ato de pirataria. Eu estou falando, a gente vai escorregar em alguma coisa. É muito certeza. Então é bom a gente tomar cuidado com a medida que a gente mede. É verdade. Pra gente Professor Diogo. Sim. Eu vou baixar esse livro e colocar no Kindle. Já foi, já era. Pecadinho, pecadão. Professor, as pessoas até se assustam, né? A semana passada aconteceu uma coisa tão engraçada aqui com meu esposo, que ele foi no sacolão. Aí ele foi no sacolão, comprou as coisas e veio embora. Aí ele disse que no caminho de casa
Quando ele disse que pegou, pagou, a menina deu o troco, aí ele disse que botou no bolso, nem conferiu, e veio para casa. Aí eu estava até na igreja, aí ele me contando quando eu cheguei. Ele disse que quando chegou aqui em casa, ele olhou no bolso dele o dinheiro, aí ele disse que tinha um valor a mais no que ele deu. Aí ele falou assim, na hora ele se sentiu tão mal de não ter contado o dinheiro na frente da menina, aí ele falou assim, não, esse dinheiro não é meu. Aí ele voltou no sacolão. Aí ele disse que o sacolão estava cheio, a fila, aí ele disse que entrou, falou para a menina assim, eu queria falar com você. Aí o pessoal, mas ali, a fila está ali. Ele falou assim, não, eu só quero fazer uma coisa. Ele falou assim, eu quero te devolver esse dinheiro que você me deu a mais. Aí ele disse que o pessoal estava na fila, falou assim, o quê? Você está devolvendo dinheiro a mais? Aí ele falou assim, isso não é meu, isso não me pertence. E se eu não devolver, ela que vai pagar, que ela está no caixa. Aí ele disse que devolveu, todo mundo ficou olhando um para o outro, tipo, eu não faria isso. Aí ele disse que a menina agradeceu tanto a ele, ele falou, Ieda, até me emocionei, porque ela viu que se ele não tivesse devolvido, ela ia que pagar no final quando fosse fazer o caixa, né? E ele falando para mim, as pessoas ficam admiradas, tinha que ficar admirada quando a pessoa rouba, não quando devolve. Eu fiquei assim, aí ele me contando, compartilhando comigo, eu falei assim, é o que nós estamos vivendo, né? O mundo que nós estamos vivendo. Os contrários, né? As coisas erradas se tornando certas aos olhos humanos, e tá aí na humanidade nesse ritmo aí. Gente, a pessoa acha uma mala de dinheiro, devolve, ela aparece na televisão, vê se pode. Ô, professor. Sim. Pode falar, meu irmão Anderson. Alexander, perdão. Alexander, professor, aconteceu uma situação comigo esses dias um pouco engraçada. Eu fui comprar pão, né? Eu pedi R$2 de pão. Aí a mulher foi e botou. Quando eu cheguei em casa, mas eu só pedi pão, não pedi queijo. Quando eu fui olhar na bolsa, a mulher tinha botado um negócio de R$15 de queijo, o professor. Caramba! Aí a minha esposa, que maravilha. É a profissão Agora de a gente vai Deus. comer um queijinho. Só que ela não sabia. Ela achou que eu tinha comprado. Aí eu, não, amor, eu não comprei não. A mulher que botou. Eu vou lá embaixo agora devolver. Aí só que a minha esposa tava com vontade de comer queijo. Aí eu fui lá, devolvi o queijo e comprei R$5 de queijo. Veio 2 fatias de queijo só deu pra mim e pra ela. Aí foi, a mulher pediu obrigado. Poxa, muito obrigado, caraca, não sei o quê. Hoje em dia é difícil a gente ver isso, entendeu? Aí eu falei pra ela, mãe, isso aí é o efeito que Cristo faz na nossa vida. Aí falei pra ela um pouquinho, ela, que maravilha, que bênção. Falei, agora me dá R$5 de queijo aí, veio 2 fatias. Aí ela falou, você devolveu R$15 e agora comprou 5, né? Falei, mãe, a gente tem que fazer a nossa parte. Esse queijo aí não é meu, tem que devolver. Aí, né, só para poder estar testificando aquilo que os irmãos estão falando, né? Que a gente tem que dar exemplo, né? De ver o seguinte, que o nosso irmão Alexandre está falando, nosso irmão marido falou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O Evangelho é isso. É isso que vai levar a gente para o céu. Ok? Agora, gente, para a gente concluir, faltam 6 minutos, tá? Professor, deixa eu falar só uma coisa. Sim. Um dia, eu vindo do curso da FAIT, aí meu esposo foi me buscar, e foi com a minha filha caçula. Aí nós descemos na rua da minha filha. Quando eu pisei no chão, que eu abri a porta do carro, que eu pisei no chão, eu pisei num papel. Aí eu falei assim, estranho, quando eu abri o papel, estava grampeado, um papel, e tinha, na época, 2 anos atrás, tinha R$350 nesse papel. Aí eu peguei e comecei a me tremer, eu falei assim, meu Deus, eu falei para meu esposo, Cássio, eu acabei de achar aqui um dinheiro. Aí ele falou assim, achou? Eu falei assim, achei, pisei aqui no dinheiro. Aí eu fiquei para ele assim, aí ele falou assim, que legal que tu achou. Eu falei assim, achei. Aí eu falei assim, mas esse dinheiro não é nosso. Eu falei assim, Cássio, se alguém que perdeu esse dinheiro nessa rua, deve estar desesperado essa hora. Aí eu peguei, fui na minha filha, falei para minha filha assim, Cássia, se alguém, tu vê algum movimento aí na rua, alguém procurando dinheiro, que a sogra dela fica muito sentada em portão, você me fala e me devolve esse dinheiro para essa pessoa. Aí ela falou assim, tá, mãe, mas vai ser difícil. Eu falei assim, deixa aí, deixei 1 semana aquele dinheiro separado. Aí nessa semana não apareceu ninguém procurou e nada. Eu falei para meu esposo, aí minha filha falou assim, ai mãe, eu não quero esse dinheiro não, que alguém deve estar chorando a beça por causa desse dinheiro. Aí eu falei assim, Cássio, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? E sabe o que eu fiz, professor? Eu tenho uma amiga que é missionária lá de Brasília,
Eu liguei para ela, fiz uma transferência para ela, aí ela pegou, ficou encantada. Ela falou que estava precisando, pedindo a Deus um valor, e esse valor era esse dinheiro. Aí eu peguei e mandei para ela, enviei esse dinheiro para ela, porque eu me senti muito mal com esse dinheiro. Eu falei assim, alguém deve estar chorando. Aí eu fiquei muito preocupada, professor. Aí eu falei, então eu vou dar para o reino. É assim, isso é a obra, tá, gente? Isso é o cristianismo. Não dá para a gente dizer, fulano, ciclano, bertano. Nós não estamos presos a pensamentos religiosos. Nós não somos seres que estão vivendo atrás de uma religião. Nós estamos procurando viver os pensamentos, a visão de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Tá, pessoal? Eu espero, pessoal, sinceramente, que assim, essa matéria tenha sido relevante. Hoje é o nosso último encontro. Não sei se vou voltar na próxima turma. Mais tarde vou divulgar para vocês a AV1, o resultado da AV2. Tá? Olha, foi um privilégio para mim, sinceramente, foi um prazer. Professor, eu também entreguei o dinheiro. Senhora? Eu entreguei o dinheiro, estava um moço na minha frente andando, ele mexendo no bolso, na carteira, deixou o dinheiro cair. Aí eu peguei o dinheiro, chamei ele de ir embora, chamei, moço, volta aqui, o senhor deixou o dinheiro cair, entreguei, ele me agradeceu tanto que ele estava indo comprar não sei o que com aquele dinheiro. Sim. Eu me senti bem fazendo aquilo. Traz uma tranquilidade para o nosso coração, né? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham tirado bons princípios dessa matéria. Espero ter conseguido ajudar vocês aí, tá bom? Vocês foram muito inspiradores. A turma foi uma turma muito madura, uma turma que soube conviver com as diferenças de pensamento, com as estruturas diferentes de liturgia. Foi muito bom estar no meio de vocês. Não sei se eu volto na próxima matéria, o Jefferson ainda não mandou o calendário, tá? Mas se voltarmos, estaremos aí. Se não, foi um prazer enorme conhecer vocês. Tá bom? Foi maravilhosa, professor. Vamos sentir muita falta dessa aula. Nossa, foi muito bom. A gente ficava com prazer, doida para chegar os dias da aula, porque, olha, foi muito prazerosa essa aula. Foi muito bom, a sua didática foi maravilhosa. Como eu gostei dessa matéria, professor. E olha que eu queria desistir. Quando eu lhe vi a primeira vez falando, eu falei para Rosana, eu tô fora, não vou ficar nessa matéria, não. Vou trancar essa matéria, porque esse professor é muito elétrico. E ele, eu não tô gostando, não. Aí a Rosana, não, amiga, fica. E eu fiquei, olha, professor, louvado seja Deus por eu não ter desistido, porque foi muito aprendizado, foi uma matéria que foi muito prazerosa de estar. E eu sentia prazer quando chegava terça e quinta-feira para estudar. E eu senti prazer em estudar e pesquisar. Foi muito bom. Que bom. Foi muito bom mesmo, professor. Eu que estava participada. Sim. Muito obrigado, tá, gente? Foi um grande privilégio para mim também. Um grande prazer. Eu acredito que vamos estar juntos em outras matérias, porque eu ministro. Com certeza. Eu ministro algumas matérias. Eu não vou falar a quantidade aqui, porque senão fica. Nem que a gente peça na fight, tipo, se eu voltar, a gente vai pedir. Colocar um cartaz. Amém. Vai cair, gente, a ligação. Um grande abraço, tá? Tchau. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Um beijo no coração. Deus abençoe a família de vocês, tá, gente? Fica com Deus. Deus abençoe. Deus. Não tem aula quinta-feira, não.